O tecido epitelial é formado por células justapostas, ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras através da junção intracelular ou proteínas integrais da membrana. Função do tecido epitelial. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Ele também apresenta função secretora. Algumas das características do tecido epitelial são células muito próximas, com pouco material extracelular entre elas, células unidas de forma bem organizada, possui suprimento nervoso, não possui vasos, alta capacidade de renovação e regeneração e nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. De acordo com as suas funções, existem dois tipos de tecido epitelial: o de revestimento e o glandular. No tecido epitelial de revestimento, os epitélios são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, que é a substância que fica entre as células, e vasos entre elas. Porém, todo o epitélio está situado sobre uma malha glicoproteica denominada lâmina basal, que tem a função de promover a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. Os epitélios podem ser classificados em epitélios simples, que são formados por uma única camada de célula, epitélio estratificado, que possui mais de uma camada de células, e o epitélio pseudoestratificado. São formados por uma única camada de células, mas possuem células com alturas diferentes, dando a impressão de ser estratificado. Os epitélios também são classificados quanto à forma das células. Epitélio pavimentoso, que possui células achatadas. O epitélio cúbico, que as células apresentam-se em formatos de cubo. O epitélio prismático, que as células são alongadas em formatos de coluna. E o epitélio de transição, que basicamente a forma original das células é cúbica, mas ficam achatadas devido ao estreitamento provocado pela dilatação do órgão. Tecido epitelial glandular. As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio de revestimento. No entanto, ao contrário delas, raramente são encontradas em camadas. Portanto, suas células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora que constituem órgãos especializados chamados glândulas. A maioria das glândulas do corpo humano são formadas a partir de epitélios glandular. Elas podem ser de dois tipos: exócrinas ou endócrinas. Nas glândulas endócrinas, a ligação com o epitélio de revestimento deixa de existir. As células se reorganizam em folículos ou em cordões. Já a glândula exócrinas são formadas de duas partes: uma parte secretora, formada pelas células de secreção, e um duto excretor, composto de células epiteliais de revestimento.